Boa noite, tudo bom com você? Como passou de Páscoa? Passou tudo bem? Professor Enes André aqui falando para a nossa aula de Geografia. Depois desse feriadão, dá um cansaço, né? Então, galera do módulo 7, Ensino Fundamental, turma noite, depois dessa Páscoa maravilhosa, vamos reiniciar os nossos trabalhos, tá bom? Primeira atividade nós já fizemos, vocês tiveram a oportunidade de fazer a avaliação que aconteceu na última semana de março. Agora estamos começando um novo ciclo, então eu preciso que vocês foquem naquilo que vamos estar trabalhando com vocês, para que nós possamos dar dinâmica ao nosso trabalho. Vamos lá? Nós vamos debater com vocês, a partir de agora, riquezas e pobrezas ambientais. Primeiramente, precisamos entender o que é o meio ambiente. O que é o meio ambiente para você? Expliquei para mim. Primeira questão, o meio ambiente é o espaço onde você vive. Então pensa nisso. O que é o meio ambiente? O meio ambiente é o espaço onde eu vivo. E eu vivo aonde, professor? Eu vivo na zona rural. Eu estou no meio ambiente rural. Eu vivo na cidade. Eu estou no meio ambiente urbano. Eu estou na periferia da cidade. Eu estou no espaço, no meio ambiente periférico das cidades. E aí eu tenho que debater uma questão importante aqui. Como essa periferia é vista pelos meios políticos? Isso é importante observarmos. Eu estou no centro das cidades. O meio ambiente é o meio ambiente onde eu vivo é o centro da cidade. E como está esse meio ambiente? É visto pelos governantes como? O contexto da água que chega na sua casa, o contexto da energia, o transporte escolar é de boa qualidade? Isso tudo, meus amigos e minhas amigas, faz parte daquilo que nós vamos chamar de meio ambiente, faz parte daquilo que nós vamos chamar de ambiente saudável para se viver, para se morar, para se constituir família. Então, para nós começarmos a observar o que é importante falarmos aqui, nesse nosso trabalho, nós vamos estar falando sobre duas questões básicas aqui para vocês. Primeiro, consumo e segundo, meio ambiente. O que é consumo para vocês? Vamos lá. Consumir. Quando você fala consumir algo, você está pensando em quê? O que você está pensando aí? Rapidinho. O que você está pensando quando você fala vou consumir determinado produto? Ora, consumir é você usar aquele produto. O que é interessante observarmos, e aí você vai lembrar da sua avó, de sua mãe, de seu pai, lá na época que você era criança, na década de 80, principalmente quem é mais antigo, vai lembrar que os eletrodomésticos eram caríssimos, mas duravam muito. Hoje, os eletrodomésticos são mais baratos, são mais em conta, são mais acessíveis, porém, a durabilidade dele é menor. Então isso quer dizer o quê? Que eu diminuo a durabilidade, diminuo o valor, evidentemente, eu aproximo as pessoas para comprar, mas eu diminuo também a vida útil daquele produto. Isso requer um pensamento prático. E qual é o pensamento prático nosso disso aqui? É que se eu tenho uma população que está consumindo mais, automaticamente eu tenho uma população que está usando mais os meios daquilo que vem a ser o produto do meio ambiente. Ou seja, se eu consumo mais papel, eu vou ter que derrubar mais árvore para a produção da celulose, que vai produzir a folha. Se eu produzo mais eletrodoméstico, eu vou ter que usar mais minério de ferro. Então, para isso eu vou ter que explorar mais as minas. E assim sucessivamente. A questão ambiental se torna relevante em razão do contexto em que nós estamos vivendo. Vamos imaginar em 1500, quando aqui chegaram os portugueses, e os portugueses encontraram a Mata Virgem com uma população indígena, que nós chamávamos de silvícolas, de índios não domáveis. Eles viviam dentro de um contexto, eles viviam dentro de uma sociedade. E de repente, nós, portugueses, tomamos esse espaço, dizendo que esse espaço era nosso. Os portugueses chegaram aqui e disseram, essa terra é nossa, nós descobrimos a terra. E os portugueses não quiseram saber de quem estava aqui presente. Então,
Imagine que eles viviam lá em 1500 na forma básica da vida, usando aquilo que é básico, aquilo que a natureza produz. E nós passamos a utilizar mais do que o que a natureza produz. E quando nós passamos a utilizar mais do que a natureza produz, nós vamos ter que usar mais o meio ambiente, nós vamos ter que poluir mais, nós vamos ter que explorar mais. No momento em que eu exploro o meio ambiente, no momento em que eu uso mais esses espaços, eu crio determinadas situações que vão acabar gerando problemas para mim. Qual o problema que eu gero para mim? Simples, eu gero problemas de desequilíbrio ambiental. Em regiões do Brasil e no mundo que chove mais do que outras. Tem regiões que é mais frias do que outras. Com essa situação climática, acontece uma situação que é natural do ser humano, que é a migração de uma região para outra. Ou seja, eu tenho a diminuição da população de uma região e o aumento da população de uma outra região. Aí pensa comigo aí nos seus 500 megawatts de pensamento. Se eu vivo numa roça e dessa roça eu tiro todo o meu sustento, eu tiro a minha comida, eu tiro a minha alimentação, eu tenho minha vaquinha para dar o leite, eu tenho meu querosene que eu coloco ali na lamparina, eu não tenho energia elétrica. Ou eu tenho energia elétrica e aí eu tenho uma rotina que é uma rotina rural. E agora eu deixo tudo isso para trás e venho morar na cidade, com uma rotina diferente, com mais luzes, com televisão, com festas, com barulho, com som. A pergunta é, mudou ou não mudou ou vai mudar a sua vida? É evidente que a resposta é uma só. Vai mudar a nossa vida, porque agora nós estamos dentro de um espaço em que não é o nosso espaço natural, é um espaço novo para nós. Nós vamos ter que nos habituar nesse novo espaço e vamos ter que interagir também com esse espaço. O homem é um ser social. O homem não é um ser das cavernas. Ele não nasceu para viver nas cavernas. Ele nasceu para viver em sociedade. Na década de 1960, o mundo assistiu ao surgimento de movimentos ecológicos, pacifistas e culturais que advertiam sobre as graves ameaças ao planeta e denunciavam uma insustentabilidade de modelo de desenvolvimento adotado. Em 72, diante de fortes indícios de que a crise ambiental alcançaria proporções alarmantes e de escassez de diversos recursos naturais, a ONU promoveu a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Quando nós estamos falando sobre escassez, sobre consumo, e isso tem tudo a ver com a geografia, é que simplesmente se eu consumo demais, eu acabo gerando a falta de determinado produto. Então, por exemplo, as grandes indústrias, ao produzir determinado produto, eles lançam na atmosfera quantidade enorme de fumaça. Essa fumaça acaba criando a chamada a camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada que protege dos raios solares mais fortes. É uma camada que protege aqui a Terra de receber uma insolação muito forte. Mas no momento em que essa camada de ozônio ela abre, porque tem muita poluição, tem muito gás carbono aqui, ela consegue abrir, o Sol, os raios solares batem diretamente na Terra e isso gera problemas climáticos. Nós temos regiões, como já foi colocado aqui, que chovem mais do que outras. Nós temos chuvas que chegam em elevada quantidade. E isso gera, para a sociedade, algumas situações ruins. Nesse segundo momento da nossa aula, nós precisamos compreender que duas questões básicas precisam ser apontadas: consumo e meio ambiente. Para que nós tenhamos um meio ambiente agradável e que possa nos dar condição de vida e de convivência com a natureza, é preciso que nós possamos nos conscientizar daquilo que vem a ser o consumo
não só nosso, mas da nossa família e dos nossos amigos. Então, quanto menos sacolinhas plásticas você consumir, menos poluição para os rios, lagos e oceanos você vai produzir. Por quê? Aquela sacolinha plástica que você compra, indefensível, aquela sacolinha inofensível, perdão, ela vai chegar em sua casa e ela vai para o lixo. Só que ela não chega totalmente ao lixo, ela acaba sendo extraviada em algum momento e vai para os oceanos, vai para os rios, poluem mares. E isso acaba gerando na natureza a poluição, que é, dentro do meio ambiente, aspecto que vai destruir os nossos espaços de convivência. Então, é preciso que nós possamos fazer esse balanço entre o que é o sustentável, o que é o consumível, com aquilo que vem a ser a nossa forma de vivência no mundo. Por fim, a nossa atividade. Vou deixar para vocês aí no Google Forms a nossa atividade. Eu quero que você relate, fale um pouco sobre o contexto do consumo e o contexto do meio ambiente. E como você observa o consumo e como você observa o meio ambiente em que você vive. Vamos lá? Vamos trabalhar? Valeu, um abraço a todos, até a próxima aula.